dominai a terra, sujeitai a terra. Agora eles cresceram, multiplicar, formar um povo, uma família, um povo. E o ser humano, o homem, era para dominar sobre a criação, né? Por exemplo, tem um versículo também, o Salmo 15, eu acho que é, ou 115, diz assim: os céus são os céus do Senhor, a terra Ele a deu aos filhos dos homens, o domínio do homem na face da terra, né? E o homem sob o domínio de Deus, um povo para a sua glória. Eu quero abrir em Êxodo, capítulo 19. Olha só. Depois, outro exemplo de formação de um povo, nós temos em Abraão, né? Quando Deus chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Lembra que a terra era uma questão importante ali. A terra de Canaã, a terra do povo de Deus, né? No Antigo Testamento, Canaã, Israel. E com Abraão começa, na verdade, o povo de Deus, um povo, uma nação. Começa a se formar uma nação dentre outras nações, uma tribo que é a tribo do Senhor, ou seja, uma família. Depois ele tem Isaac gera Jacó, aí as 12 tribos de Israel formam um povo, uma nação, né? O povo de Deus. Olha só, Êxodo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, já na época da lei, né? E guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos. Esse é o propósito de Deus, ter um povo que é seu, um povo santo que é seu, uma propriedade peculiar dentre os povos. Amém? Porque toda a terra é minha, a terra é do Senhor, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. E nessa terra Deus quer um endereço, o seu povo é templo do Espírito Santo, né? Já no Antigo Testamento aqui, Israel, né? No Novo Testamento nós vamos pensar mais na igreja, o povo de Deus. Amém? Vós me sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa, povo santo, reino de sacerdotes. Eu creio que isso é o propósito de Deus, o sonho de Deus, o plano de Deus, o plano eterno de Deus, formar um povo dentre as nações para Ele, um povo que vai reinar com Ele. Amém? Olha só, isso aqui fecha, amados. Realmente, com base nisso aqui, nós temos 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10, que é no Novo Testamento, né? Versículo bem conhecido. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Eu creio que fala no Novo Testamento para judeus que vão se convertendo a Cristo também, e gentios que aí formam a igreja, né? Vós, porém, para quem está falando isso aqui? Aos eleitos, que são forasteiros da dispersão do povo de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Há um povo que Deus está escolhendo para ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nação santa. E olha aqui, ó, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo santo, um povo que é dele. A igreja precisa ser esse povo. Amém? A igreja universal na face da terra é a igreja local. Nós aqui precisamos ser esse povo, povo santo, de propriedade exclusiva de Deus, família de Deus, né? E olha que a finalidade, amados, é um povo que tem uma finalidade, a fim de proclamar as virtudes. É um povo profético, um povo evangelístico. Então é um povo uma família, um povo que se expande, que transfere a vida que ele tem para outras pessoas, que transmite a glória que tem em si, a presença de Deus, para outras pessoas, porque é chamado a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, transmitir as virtudes de Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todo o povo de Deus é um povo resgatado, é um povo que andava perdido, né? E Ele tirou
das trevas para a sua maravilhosa luz. Toda pessoa que está no povo de Deus hoje tem essa experiência. Pode até ser nascido no meio de uma família cristã, mas vai ter essa experiência. Foi resgatado das trevas, né? Mesmo que tenha se convertido na infância, mas vai ser liberto do pecado, né? Para a maravilhosa luz do Senhor. Quanto mais ainda os que se convertem depois de completamente perdidos, né? Todos perdidos antes de conhecer a Cristo e agora chamados, aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Um povo resgatado, um povo que é propriedade de Deus e é aliançado com Deus. Estão vendo como Deus quer isso, amados? Um povo, uma nação, né? Vós sim que antes não erais povo, agora parece que está falando diretamente para os gentios, assim. Antes eles não eram povo, né? Israel até era povo de Deus no Antigo Testamento, mas vós, os gentios que não eram povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Diga, povo de Deus. Povo de Deus. Legal essa expressão, né? Povo de Deus, aleluia. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deus quer um povo, uma nação. Ele está formando isso na face da terra. Luz do mundo e sal da terra em todo lugar. E nós temos que ser esse povo aí. E é um povo que conquista. Esse é o ano da conquista, né? O povo é um povo conquistador. Amém? Um povo guerreiro. Deus quer mesmo que o seu povo conquiste em várias áreas da vida, conquistando territórios, conquistando almas para Cristo, né? O ano da conquista, conquistando espaço, conquistando na área econômica, na área financeira, na área familiar, na área espiritual, amém? Na célula, na multiplicação, na área de ser bem-sucedido, de ser exemplo no meio desse mundo aí, ser luz do mundo. Aleluia. Amém, amados? Quero pegar mais um versículo ainda, em Tito, olha só. Tito. Tito capítulo 2, verso 11 a 15. Eu creio sim que Deus colocou no meu coração esse encargo por um povo. Eu creio que Deus realmente me chamou. E chamou, creio que nós aqui, né, com esse encargo de formar um povo para a glória de Deus. Formar uma família. Já está aí. Já está aí, né? Né, Jorge? Guinter, pastor, amados presbíteros, equipe pastoral e amados líderes, supervisores de célula, aleluia. Já está aí. Mas, como diz o Amy Uber, né? A gente gosta dessa frase, muitos usam, na verdade, essa frase. Isso é apenas o começo. Não pode dizer que isso é apenas o começo, né? Aleluia, é só o começo. Vamos sonhar os sonhos de Deus, irmãos. Já pensou cada vida que se converte, cada um que é trazido para esse povo, o destino eterno dele está transformado. Vai ser salvo, vai passar a eternidade com Deus. E atrás dele pode ser, onde nós falamos, né? Se o Senhor tarda, nós temos que viver como se Jesus volta hoje. Mas tu não sabe quanto tempo vai ser. Deus sabe, né? E tantos séculos, milênios já passaram até. Mas assim, então, uma pessoa convertida na adolescência, digamos, depois vai casar no Senhor com um outro jovem, muda o destino de gerações, né? Não de uma geração, nem de duas, mas aí, claro, até a vinda do Senhor de gerações. Se pegar lá 1700, 1500, quantas gerações dá até hoje alguém que se converteu lá em 1800, 1900 e ficar no filme, a família ficou. E temos exemplos, né, de quinta, sexta geração de famílias que ficaram dando testemunho, aleluia. Então, mas a importância eterna de formar uma igreja, de formar um povo numa região, né? A importância eterna de gerações. Um dia são 100, 200, depois pode ser milhares, depois de muitos anos, milhares, né? É assim. Quanto mais ainda também, claro, agora já, pela evangelização, pela proclamação do Evangelho, né? Aleluia. Esses dias estávamos ali orando com o Wilson, o Castro, né? Sábado, estávamos orando ali, a Sara e o Rafael também, os
pais do Rafael e nós, né? Na casa deles ali. E Deus te deu uma palavra, né, bem? Libera aí. Palavra profética. Como é que foi? Se tu não lembrar, eu lembro. Mas era bem curtinho. Farei brotar rios nos vales, acho que foi isso mesmo. Fontes nos vales. Fontes, nós moramos num vale aqui, amados, Guarataquari. Fontes no vale, fontes do Espírito, amém? Amém. Arrebentarei rios do deserto. Tem essa palavra em Isaías 35, 36. Arrebentarei rios do deserto, fontes nos vales, aleluia. Amém. Nós estamos vivendo isso. Pode crer, nós estamos vivendo isso aí. E isso é apenas o começo. Amém? Amém. Aleluia, Deus. Isso é apenas o começo. Glória a Deus. Então, olha só. Verso 11, Tito, capítulo 2. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Olha o coração de Deus. A graça de Deus se mostra salvadora a toda a humanidade, a todos os homens. Educando-nos. Deus também se preocupa com a educação. Educando o povo de Deus, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, olha como é que é esse povo, não é um povo mundano, renegadas a impiedade, o pecado, uma vida ímpia, e as paixões mundanas, que fazem guerra contra a nossa alma, né? A carne milita contra o espírito contra a carne, e devemos prevalecer no espírito. Vivamos no presente século. Olha o nosso chamamento, na presente época, sensata, justa e piedosamente, espiritualmente, temente a Deus, buscando o Senhor, sensato, com sensatez, com justiça, honestidade, e como lembramos ontem no culto, aguardando a bendita esperança, o povo que está aguardando a bendita esperança, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, a sua segunda vinda. É o povo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, a igreja do Senhor, o qual a si mesmo se deu por nós. Olha só, Jesus se deu por nós, a fim, tem uma finalidade, o plano, o propósito de Deus, a fim de remir-nos de toda iniquidade, a fim de sermos salvos, resgatados da iniquidade, do pecado, libertos do pecado, e purificar para si mesmo, quer dizer, Deus quer um povo para Ele, o povo dele. As nações são misturadas, as culturas e tal, né? Muitas nações, muitas tribos, mas dentre essas nações Ele está formando um povo para Ele, porque Jesus disse: vão por todas as nações, façam discípulos das nações, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. O que mais ele é, esse povo? Cuidadoso com boas obras, zeloso de boas obras, boas ações, ações práticas de amor, boas obras. Um povo que dá gosto aos olhos de Deus. Amém? Que ele olha assim: meu povo, isso é meu povo, é minha herança, são os meus filhos, né? Irmãos do Senhor Jesus Cristo, que é o irmão primogênito nessa família. E lembrando de povo, então, lembrando de família, Jesus é o irmão primogênito. Como povo, Ele é o Senhor, Ele é o Quírios, Ele é o governo é dele. Amém? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade é de Cristo. Amém? Ele é o Senhor, é o Rei desse povo. Amém? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Esse povo manifesta a presença de Deus. Onde ele vai, onde estamos, 2 ou 3 reunidos ali, a presença de Deus está conosco. Ou seja, esse povo, essa família é templo do Espírito Santo, é a habitação de Deus. Então é o endereço. Deus quer um endereço dele na face da terra, uma agência dele na face da terra, que é o templo do Espírito, é a igreja, o santuário do Espírito Santo, o povo de Deus. Que vocação digna, né? Esse povo também, ele se move, ele é dinâmico, ele se move porque ele é um corpo. É um corpo, o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça. Esse povo é templo, habitação de Deus. Esse povo é o corpo de Cristo, pés e mãos do Senhor se movendo na face da terra. Amém? Amém. E esse povo é família. Família de Deus, a igreja como família de Deus, porque temos ali as reciprocidades.
Sujeitai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, importai-vos uns com os outros, suportai as cargas uns dos outros. Vivemos como família nesse sentido, né? Pequeno grupo, formando uma grande congregação, um povo em outras localidades, em outros lugares, né? Aqui também. Então, formando assim uma família onde uns servem os servos uns dos outros. O que mais mutualidades aí? Aconselhai-vos mutuamente. O que mais? Instruí-vos uns aos outros. Exortai-vos mutuamente. Orai uns pelos outros. Perdoai-vos mutuamente. Tudo uns aos outros. Hã? Tudo uns aos outros. Tudo de bom uns aos outros, né? Não vos mordais, tem isso aí também. O que mais? Tem mais? Amai-vos uns aos outros, né? Isso aí se ensina na formação espiritual aí. Sábado de tarde vocês têm que encaminhar a turma aí, tá? Para formação, isso aí. Essas mutualidades se aprende aí, família de Deus. Então, isso é uma visão? Visão de Deus, o propósito eterno de Deus, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Aleluia. Eu tenho aqui, em cima disso, mas eu quero relembrar com vocês aqui a nossa visão e missão, tá? Vamos ver se achamos aqui o Geni. Visão e missão. Vamos ver se está de acordo aí com essa visão de Deus aí. Ok, bem rapidinho aqui, ó. Visão. Vamos relembrar isso aí, irmãos. Sempre é bom. Se a gente não tem bem decorado ainda, porque é um pouco comprido, mas isso aí está mais ou menos escrito naqueles. Tem uns quadrinhos ali, tá? Mas vamos relembrar aqui. Nossa missão. Vai sair a ali, né? Sim. Deu. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Conquistar vidas para Cristo, introduzindo-as na família de Deus, ensinando-lhes o valor do seu reino, treinando-as para que sejam ministros, a fim de que a obra de Deus seja reproduzida na vida de todos e expandida no poder do Espírito Santo para a glória de Deus. Sintetizando assim a nossa missão, né? Ganhar, consolidar, está tudo aí treinado, enviar, conquistando. Então, o ano da conquista, vamos conquistar vidas, né? Em primeiro lugar, conquistar vidas para Cristo, realmente regeneradas, nascidas de novo para Cristo Jesus. Sabe, mas tem várias pessoas entrando em contato conosco, nós com elas na igreja, chegando. Nós precisamos levá-los a Cristo. Atentem bem que esse processo, se em algum tempo aconteceu de um dia para o outro, talvez na tua vida, na minha vida, mas na verdade não foi. Quem sabe tu ficou ouvindo no meio ano, eu pelo menos fiquei ouvindo o Evangelho no meio ano, né? Hoje às vezes as pessoas já estão congregando, estão vindo, mas não estão plenamente convertidas ainda. Tanto que ao levarmos ao batismo, aí nós precisamos mesmo ter certeza que já renunciaram à velha vida, que eles estão debaixo do senhorio, se tornando discípulos, dizendo: Jesus é meu Senhor, meu Salvador, né? Arrependido dos seus pecados, e aí conquistar vidas para Cristo. Muitos estão se integrando assim, e tu não deve julgar as pessoas, dizer: não, esse aqui não. O Espírito Santo vai fazendo a obra, e tu tem que ter apenas um facilitador. Tu é um obreiro, um servo, um ministro, né? Trazendo para a célula, trazendo para os treinamentos, discipulando, cuidando. E vai frutificar, a vida de Deus vai frutificar, ela vai prevalecer naqueles que o Senhor tem chamado, tem escolhido, ela vai prevalecer. Uns vão, tem coisa aqui, arestas, como nós lemos antes ali, né? Educando-nos para deixar a impiedade, deixar a vida antiga, um povo santo, amém? Diga povo santo. Povo santo, aleluia. Vamos lá então. Introduzindo-as na família de Deus, ensinando-lhes os valores do seu reino. Precisam pegar os valores. As pessoas vêm de uma cultura assim mundana, às vezes uma vida totalmente fora, agora tem que ser colocado debaixo
da vontade de Deus, a palavra de Deus, da palavra de Deus, e ver o que Deus quer para as suas vidas. Treinando-os para que sejam ministros. Bom, que bênção, né? Quando estão consolidados, agora vou ser ministro, eles vão me ajudar, vai pegar junto comigo, vai se tornar um parceiro, vai ajudar, vai ser meu ajudante que eu preciso ali na célula. Já passou meio ano, a pessoa já está se tornando um ministro também. De filho passa para jovem espiritual, mas depois vai ser pai espiritual, aleluia! Esse é o processo, estão entendendo o processo? Tem que estar, né? Sempre formando. Líder tem que estar de olho, tem que estar treinando 1 ou 2 vice-líder. Daqui a pouco, né? Tem que estar esse processo aí, nós temos que ser muito sábios nisso, amados. Treinando-os para que sejam ministros, a fim, por quê? Assim a obra de Deus vai ser reproduzida na vida de outros. O discipulado. Reproduzir a vida de Deus que o Senhor tem te dado em outras pessoas. O discipulado na casa de Deus. E expandida no poder do Espírito Santo. Grava isso aí no poder do Espírito. Não, sem o poder do Espírito, sem a graça de Deus operando o poder do Espírito, nós não vamos muito longe. Quantos querem os milagres de Deus? Os dons do Espírito. A igreja nos dons, batizada no Espírito, falando em novas línguas, profetizando, né? Curando os enfermos. Sinais hão de acompanhar todos os que creem. Meu nome expelirão demônios. Se puserem as mãos sobre os enfermos, serão curados. Falarão novas línguas, profetizarão, né? Fala profetizarão ali também, Marcos, né? E se não fala ali, em outras passagens também fala. Na vida de outros, expandindo o poder do Espírito. Diga o poder do Espírito, amados. Comunhão com Deus, oração, né? Nunca frisamos demais isso, porque realmente a fonte é o Espírito Santo, é o poder de Deus, para a glória de Deus Pai. Amém? Alguém quer falar alguma coisa sobre a missão? Alguma dúvida? É isso aí? Vamos dar um amém bem forte? É isso aí, amados? Amém! Conquistar vidas para Cristo, introduzindo-os na família de Deus, ensinando-lhes os valores do seu reino, treinando-os para que sejam ministros, a fim de que a obra de Deus seja reproduzida na vida de outros, expandida no poder do Espírito para a glória de Deus. Vamos ver aqui missão, declaração de propósito. Essa aí está fácil de saber de cor, né? Quantos vão fechar? Vão fechar os olhos, vão dizer de cor. Vamos ver. Vice-líder, líder, céu, superior. Pode fechar os olhos, aí já sabe. Já sabe isso aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Cada pessoa, cada membro, Cristo de Cristo, em cada casa, igreja do Senhor. Amém? Amém. Cada pessoa é um alvo de amor. Todas as pessoas devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, a pessoa que entra em contato contigo ali, cada pessoa é um alvo de amor. Cada membro do corpo é um ministro de Cristo. Em cada casa uma igreja, a célula e também a tua casa, né? Teus filhos. É uma célula, uma pequena microcélula assim, para a glória de Deus, né? Olha, nossa visão está meio tortinho isso aí. Não é meu problema. Ah, deixa assim. Nossa visão. Aqui é visão, antes nós falamos missão. Nossa visão. Tá bom. Nós não abrimos mão de igreja em células, em pequenos grupos. Às vezes a gente talvez foi até tentar, confesso. Mas não dá, né? Quantos vão dizer não dá? Não dá. Estão convictos mais. Sem pequeno grupo, célula nas casas, igreja nas casas, é uma base bíblica, é uma base das igrejas que crescem, é um elemento de igrejas que crescem com saúde, pequenos grupos. Tem estudos que são feitos e isso realmente é assim. E se pudermos incluir ainda, temos a cultura do discipulado junto com um pequeno grupo, glória a Deus, né? Não só a cultura, mas a prática. Se a prática não está tão perfeita, vamos aperfeiçoar, vamos relembrar, porque não queremos abrir mão do discipulado. Discipulado 1 a 1, um grupo de discípulos, estar juntos, né? Prestação de contas nas células, prestação de contas, abrir o coração um com o outro. Bom, nossa visão, ser uma igreja em células crescente na cidade de Lajado. Diga crescente. Crescente. Precisa crescer, diz para o teu irmão, precisa crescer. Amém? Não pode estagnar. Pesquisas são feitas, pesquisas não, mas eu já vi assim,
Medos de ministros, de pastores, um receio para o seu ministério. Se tu perguntar, talvez alguns vão dizer: qual é o receio? Alguns vão dizer: estagnação. Porque quando tu estagna, quem sabe numa empresa também, qualquer trabalho, quando tu estagna, e às vezes as igrejas elas chegam como é que se diz, num teto assim, passa alguns anos e estagnou. Muitas vezes acontece, estagna, quando estagna começa a dar para trás. Às vezes eu falo para a Mônica assim, a gente compartilhando, não podemos dar para trás. Amém? Ou mesmo com os amados, não podemos dar para trás. Diz para o teu irmão, não podemos dar para trás. Sempre à frente. Se tu parar, tu está correndo o risco de dar para trás. A igreja é um movimento, amados, é o mover de Deus. O mover de Deus que está dentro de ti, dentro de nós. Nós vamos para frente, vamos dar conquista. Amém? Igreja em células crescentes. Se crescer 10%, tem aquele livro Igreja Simples, que o pastor Davi recomendou, que o Epify estava distribuindo, eu li ele, muito bom livro. O pastor Davi de Londrina ministrou uma parte desse livro também lá em Londrina. Eles pegaram igrejas assim, 2 parâmetros de igrejas. Igrejas simples, a tese do livro é que igrejas simples crescem com saúde, e igrejas meio complicadas, que não tem uma visão clara, não tem uma visão simples, que as pessoas também não sabem bem qual é a visão, para onde estão indo. Nós estamos falando aqui, nós queremos uma família, um povo, amém? Povo de Deus, tá? Crescente, tá? Então às vezes a igreja é meio complexa, e essas igrejas muitas vezes não crescem, né? Dão uma estagnada, porque o povo eles não estão entendendo direito. Às vezes é muitos ministérios distintos, tá? Mas eles pegaram para ver as igrejas simples e lidaram quiseram fazer a pesquisa com igrejas nos Estados Unidos. Igrejas apenas aquelas que crescem mais do que 10% ao ano. 10% ao ano. Se tem 100 pessoas, no fim do ano tem 110. Se tem 300, no fim do ano tem 330. Aí de novo 10 a taxa. Eles tiveram que refazer a pesquisa e pegaram igrejas que crescem a 5% ou mais, porque senão ia ser uma gama pequena a amostra. E é só a realidade, né? Mas às vezes a gente quer duplicar 100% do ano para o outro. Amém! Nós tivemos um ano que houve 50% de crescimento, no ano de 98. Cresceu de 150 pessoas para 230, 98, 99. Uau, glória a Deus, né? Que crescimento, se mantendo uma taxa assim, mas se mantendo uma taxa de 20%, logo nós estamos com mais de 1.000 pessoas, alguns anos, né? Então, eu creio que falar em 10% podemos crescer. A Mônica está dizendo, eu também estou, antes nós estávamos compartilhando, eu creio que esse ano Deus vai dar um crescimento. Amém. Eu creio que esse ano tem que encher o salão. Amém? Vai encher o salão, glória a Deus. Quantos creem? Amém. Uma hora vai romper, amado. A gente está falando isso aí, orando, crendo, uma hora está rompendo já. Amém? Só que nós temos que estar preparados para acolher, né? Amém? Então, a igreja crescente, se crescer 10%, aleluia, e realmente consolidar aqueles 10%, acho que pode ser 20, 30, mas pensa bem, no decorrer de 10 anos, se tu cresce 10%, e tu realmente consolida, e tu não perde 10 ou 15, mas a porta do sul está fechada, né? Entende? Então nós vamos ser uma igreja crescente, cada ano cresce, uma taxa de 20% é uma taxa muito boa mesmo, né? 15, 20, claro, às vezes as igrejas de um ano para o outro crescem muito e se tornam mega igrejas. Muitos se tornam mega igrejas, glória a Deus. Quem sabe nós temos uma vocação para ser uma mega igreja. Alguém vai dizer, não, isso é muita presunção. Esquece isso, eu gostaria que os líderes esquecessem isso. Uma teoria assim que o que importa é a qualidade, que a quantidade. Quando a igreja cresce, daí ela não tem qualidade. Eu acho que isso é um sofismo. Porque igrejas que perdem qualidade são igrejas que não crescem. Elas vão, daqui a pouco está todo mundo se picando, todo mundo fazendo fofoca, não perderam o alvo, vira um clube, uma tradição religiosa. Igrejas que crescem saudavelmente, amados, podem se tornar
mega igrejas de milhares, claro que sim. Ou melhor ainda, vão implantar outras igrejas, porque aquilo é um movimento, como em Antioquia, que tinha profetas e mestres, um movimento de milhares que aí vai esparramar. Quantos vão dizer amém? Amém? Isso é visão de Deus, amados. Isso não é... deixa isso na tua cabeça, que é a visão de Deus mesmo, para as nossas vidas, para a tua vida, para a minha vida. Esse é um projeto muito maravilhoso. Os pastores de igrejas em células crescentes, eles vão dizer assim: isso é uma experiência fantástica, reprodutiva, frutífera. E se tu faz parte de um processo assim, tu é bem-aventurado, tu é privilegiado. Nós somos privilegiados porque é o propósito de Deus quando realmente frutifica nas vidas. Amém? Amém. Aleluia. Vai vibrar comigo? Vamos vibrar juntos? Amém. Então, uma igreja em células crescente na cidade de Lajeado, nossa cidade, influenciando, impactando e transformando. Pode até transformar a cidade com o Evangelho de Cristo. Alguns aqui são de cidades vizinhas, né? Ou perto. Atingindo também cidades vizinhas e região do Alto Taquari. Estamos aí, temos o Alto Taquari em mente, no RS, e RS no mesmo propósito. Pode ir além do RS, claro que sim, no mesmo propósito, expandindo o ministério através de células nos lares e pregação do Evangelho. Pregação e células nos lares, plantando novas igrejas onde o Senhor nos enviar. Aleluia. Isso aí está no coração de Deus, amados. Missões, plantar novas igrejas onde o Senhor nos enviar. Já vivemos um pouco isso no passado, um pouco estamos vivendo, né? No presente, e queremos viver muito. Esse é só o começo. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse é o propósito do bem de Deus, amados. Temos um grupo em Panambi, eu estou vibrando lá com o Heber, né? Ele não deu para ver no retiro de Jorge, vamos ver se ele vem aí no dia 1º de maio. Estamos vibrando juntos, quando ele me ligou. Começou uma célula lá em Panambi. Esses dias, alguns meses atrás, visitamos eles ali. É um casal, tem um filhinho, o Heber e a Juliana. Podem orar por eles, orem por eles. E no primeiro encontro veio um casal, no segundo encontro ele já tinha 15 pessoas na casa dele. Glória a Deus, então, né? Vai formar uma célula ali que vai crescer em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém, amados? Amém. Ai, temos que vibrar juntos. Glória a Deus. Aleluia. Diga, eu creio, estou nessa, estou junto, estou dentro. Está de acordo com o sonho de Deus, um povo para a sua glória. Aleluia. Um povo com boas obras. Claro que não é só evangelização, é um povo com boas obras. Vai fazer o bem, curar os oprimidos do diabo, entrar na sociedade, na população, e ser luz do mundo e sal da terra. Estratégia, podia dizer visão também, mas aqui estamos chamando de estratégia. Ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Isso aí tu não pode esquecer. Ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Amém? Aleluia. Alguma pergunta, Marcos? Olha, tem quase 10 horas já. É isso aí? Queria revisar assim a visão, né? Aproveitar hoje, relembrando, botar o foco assim, né? Foco, primeiro semestre. Aleluia.